eu sou a professora Alessandra Grangeiro e nós estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o Novo Testamento. Na realidade, conforme vocês sabem, nós estamos estudando a visão panorâmica da Bíblia e estamos observando como, quando nós chegamos ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, com a vinda de Jesus, o plano de Deus de salvação da humanidade vai se tornando cada vez mais bem compreendido, mais bem revelado, não é? Então, por isso, eu tenho cada vez entusiasmado vocês a lerem a palavra de Deus, porque é essa palavra que transforma as nossas vidas e que nos ajuda a realmente sermos novas criaturas e, com isso, estabelecermos uma comunhão mais profunda com Deus, e isso é que nos trará muita alegria e muita vida abundante, conforme nós veremos aqui. Então, todo o Evangelho, toda a Bíblia é maravilhosa e deve ser lida capítulo a capítulo. Todos os meus alunos eu tenho ensinado e dito, a Bíblia nós conhecemos na totalidade e não por meio de capítulos isolados ou por meio de versículos isolados. Mas eu não tenho condições de explicar para vocês capítulo a capítulo. Por isso estou dando a visão panorâmica, as chaves de leitura para facilitar a leitura que vocês farão nas casas de vocês. E também seleciono alguns pontos essenciais que eu considero desse livro. Por exemplo, aqui, Jesus, no capítulo 10, lá no versículo 9, todo o capítulo 10 vai falar de Jesus ser o nosso bom pastor, né? Mas para ganharmos tempo, eu quero ler aqui quando ele fala no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. Então, olha, eu preciso ir até Jesus. Ele é a porta na qual eu devo entrar. Se eu entrar por essa porta, eu vou encontrar pastagens, eu vou encontrar alimentos, não é? Porque Jesus, sendo nosso pastor, nós somos as suas ovelhas. Então, ele prepara para nós as pastagens que realmente vão alimentar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. E com isso, nós vamos ter uma vida produtiva e vamos ter uma vida abundante, conforme ele diz. Olha, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi exatamente o que ele fez por nós. Agora, veja bem, aqui nós precisamos entender que são duas situações. Tem um ladrão que veio para matar, para roubar e para destruir. Então, esse ladrão, que é Satanás, ele quer destruir as nossas vidas. Ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir a nossa moral, ele quer destruir a nossa vida financeira, ele quer destruir a nossa vida emocional, psicológica. Ele quer simplesmente nos destruir e, por fim, ganhar a nossa alma, né? Agora, Jesus disse que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O significado de abundante é superior, é excessivo, é além da medida, é mais do que suficiente. Então, se eu tenho uma vida abundante, eu tenho uma vida que excede, eu tenho uma vida que eu tenho as coisas além da medida. Uma vida abundante é mais do que ter bens. Porque tem pessoas que têm bens materiais, mas não têm vida abundante. A vida abundante é aquela vida que vem de dentro de mim, que me traz alegria, prazer na vida, paz, não é? É essa vida
que Jesus quer nos dar. Então eu preciso entrar por essa porta e aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, não é? Outro trechinho que eu quero compartilhar aqui com vocês está lá no capítulo 15. Esse capítulo 15, ele é esplendoroso, como toda a Bíblia, né? Mas ele vai ensinar coisas assim muito profundas. Olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então aqui ele vai fazer uma comparação, né? Então Jesus é a videira, para quem não se lembra, a videira dá uvas, não é? São árvores assim maravilhosas. Eu tive o privilégio de conhecer assim uma videira. E ele está fazendo essa comparação aqui e diz que ele é a videira e o pai dele é o lavrador. Ou seja, Jesus é a videira e o pai dele é o lavrador, portanto está cuidando dessa videira, não é? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. A videira necessariamente só dá uvas se ela for podada. Se a videira não for podada, ela não dá fruto. Qualquer um pode fazer aí uma pesquisa no nosso amigo Google para saber como que é uma videira, como necessariamente precisa de podas. Então ele diz assim, ó, toda vara que tiver em mim não dá fruto, ela vai ser tirada, né? E limpa toda vara que dá fruto para que ela dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, olha, ele acabou de falar que a vara é preciso que ela seja limpa para ela dar mais fruto. E agora ele explica que nós já estamos limpos pela palavra. Então, se nós não estivermos limpos, é preciso que Deus nos limpe, né? E ele nos limpa pela palavra. À medida que eu vou aprendendo a palavra, eu vou sabendo onde eu devo estar me limpando. Por exemplo, a Bíblia diz que não é para haver no povo de Deus gritaria. Se eu tenho o costume de gritar na minha casa, eu aprendo que lá o apóstolo Paulo falou isso aos Efésios, que não deve ter gritaria. Então eu tenho que parar de gritar. É assim que nós vamos sendo limpos pela palavra, não é? E ele diz então que está em mim e eu em vós. Então nós somos a vara, né, que estamos em Jesus, que é a videira. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Como uma árvore, imagine que essa planta aqui fosse a videira, né? Só para vocês terem uma ideia. Se eu tirar esse galho aqui, imagina que essas flores são azuis. Se eu tirar esse galho, como que vai dar fruto se não tiver na videira? Aqui, suponha que isso aqui é a videira. Então a vara para dar fruto, ela tem que estar na videira. Então nós, para darmos frutos, nós temos que estar em Cristo, que é a videira. Então, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. É impossível nós darmos frutos se nós não estivermos em Cristo, né? Eu sou a videira, vós as varas. Vê como que ele está explicando aqui. Não é uma invenção, a nossa interpretação. É muito importante que vocês saibam o seguinte, a Bíblia explica a Bíblia. Ele está dizendo que nós somos as varas, né? E ele é a videira. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que promessa, olha aqui. Se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverdes em vós. Veja bem, se eu estou em Cristo, todas as palavras dele estão em mim, gente, eu só vou pedir o que agrada a Jesus. Então tudo que eu pedir, ele se agrada, porque eu estou nele e as palavras dele estão em mim. Então tudo que eu peço, ele me dá. Olha que promessa. E nisso é glorificado meu Pai. Como que Deus então é glorificado? Que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Nós só somos discípulos de Jesus se nós dermos fruto. Se nós não damos fruto, nós não somos discípulos de Jesus. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Né? Olha, o Pai me amou e eu amei vocês, então permaneçam nesse meu amor. Se guardar, agora ele vai explicar como que a gente permanece no amor dele, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Como que eu permaneço no amor de Cristo? Se eu guardar os mandamentos dele. Porque Cristo permanece no amor do Pai, porque o próprio Jesus Cristo guarda os mandamentos de Deus. O que ocorre é que nós queremos estar com Cristo sem obedecê-lo. Aí está o nosso problema. Aí está o problema de tantos crentes com vidas destruídas. Aceitaram a Jesus, mas não permanecem no amor de Jesus, porque não obedecem os mandamentos. Continuam vivendo de acordo com os desejos do coração. Daí que não desfrutam de uma vida abundante. Daí que vivem entristecidos, amargurados, rancorosos, e alguns chegam a entrar em depressão, porque não permanecem no amor. Veja bem, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós. Presta atenção. Se é Cristo que vive em mim, eu tenho a alegria dele. Aí por isso que quando eu estou passando dificuldades na vida, um problema de enfermidade, um problema financeiro, ainda assim eu estou feliz, porque é Cristo que vive em mim. E ele me dá a alegria dele. Olha, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha, quem me conhece sabe que eu sempre falo, eu amo ser feliz. Desde criança eu nunca me conformei com a tristeza. Não me conformo com tristeza, com angústia. E sei que Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, mas ele falou, tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. E eu, então, acredito que é possível a felicidade, a alegria completa nesta terra, mesmo que nós tenhamos que de tempos em tempos sofrermos algumas aflições. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vou pular alguns versículos, porque eu quero fechar aqui com no versículo 16. Estou lendo 14 agora. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se nós não fizermos o que Jesus nos manda, nós não seremos amigos dele, não é? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Se Jesus não tivesse me escolhido, jamais eu conseguiria chegar até Jesus, não é? Então, daí que tudo que Jesus fez por nós, tudo que Deus fez por nós, por meio de Jesus, é uma graça imerecida. E nós só conseguimos receber Jesus como nosso Salvador porque o próprio Deus nos atraiu para Jesus. Então ele falou assim, olha, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi a vós. Tanto é que quanto tempo da minha vida eu vivi, não é, sem escolher Jesus. Mas porque Jesus me escolheu, ele criou situações
situações na minha vida, as mais angustiantes possíveis, para me fazer chegar a um limite de angústia que me fizesse perceber que eu tinha feito muita coisa errada. E que me fizesse ter o desejo de ter uma nova oportunidade para recomeçar a minha vida. Então, quando eu estava nesse ponto, aí Jesus realmente aparece e fala: minha filha, você vai ter mesmo uma oportunidade de nascer de novo. Olha, isso é a boa nova, a boa notícia do Evangelho. Você vai nascer de novo, você vai ter uma vida abundante aqui nessa terra, minha filha, porque eu morri para que você tenha uma vida abundante. Você vai ter essa vida abundante que você deseja, mas a melhor notícia é que você vai ter a vida eterna, não é? Então, eu não perdi essa oportunidade. E aqui diz, então, ele nos escolheu e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu preciso dar fruto e preciso que esse fruto permaneça. O que é algo que permanece? É algo que tem vigor, que tem resistência. A ideia de permanência é uma ideia de perpetuidade, não é? Eu preciso continuar dando fruto, né? Você aprende a palavra para ensinar essa palavra. Você encontra a vida abundante para Deus te usar para levar vida abundante às pessoas que estão com as vidas destruídas. Isso é fruto que permanece, é fruto que resiste para sempre. A alma que eu ganho para Jesus, essa alma vai permanecer eternamente, porque essa alma vai fazer parte do reino de Deus que será estabelecido, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É simplesmente extraordinário saber que o que nós pedimos a Deus, Ele vai nos dar. Porque nós pedimos a Deus para fazer a vontade dEle no céu e na terra. Foi assim que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Então, quando nós estamos em Cristo, nós simplesmente temos dentro de nós o desejo de que Deus realize sempre a vontade dEle, não a nossa. Porque lá em Romanos, o apóstolo Paulo disse, nós veremos quando chegarmos em Romanos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Provérbios diz, olha, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O meu caminho eu já entreguei para Deus. E eu quero que Ele faça na minha vida exatamente a vontade dEle, que eu sei que é boa, perfeita e agradável. Mas aí eu oro para Deus me ajudar a ajudar pessoas. Eu oro para Deus salvar almas. E cada oração que eu faço a Deus e que eu recebo, a minha alegria é cada vez mais completa. Porque a Bíblia diz que tem festa no céu quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Não é? Então, se eu ganhei uma alma, tem alegria no céu, imagine a alegria que Jesus coloca dentro de mim. Então, esse evangelho é lindíssimo e nós começamos a perceber cada vez mais, e agora quando nós entrarmos nas epístolas, antes ainda nós teremos Atos, depois as epístolas, nós vamos ver que a obra que Jesus realizou é uma obra para nos transformar interiormente. Isso é a salvação. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos adquirir a sabedoria que nos dá salvação. Jesus Cristo nos aceita com os nossos pecados. Eu não era digna de ser chamada por Ele, mas Ele me escolheu. E escolheu você e escolhe tantos que cometeram tantos deslizes na vida.
Só que Ele nos aceita para nos dar a oportunidade de vivermos uma nova vida. Agora, uma nova vida em Cristo. Então, eu como uma mulher que serve a Deus, uma cristã, eu preciso entender que eu não sou salva porque eu sou boa. Não, eu fui justificada por Cristo. Ele é que pagou a conta que eu devia, porque o salário do pecado é a morte. Ele me livrou da morte. Então, eu não sou salva porque eu faço boas obras, não. Mas a Bíblia vai me ensinar lá em Tiago, quando nós chegarmos nas epístolas universais, né? Mas o Evangelho de João já vai dando para nós essa pista, porque já falou que quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Então não são as boas obras que eu faço que me dão a salvação, mas porque eu sou salva, eu preciso de fazer boas obras. Não é? E são as minhas boas obras que glorificam ao nome do Senhor e que me faz ser sal e luz do mundo, que é o que Jesus espera de nós, ser sal e luz no mundo de trevas, no mundo que perece. E é isso que eu desejo para a sua vida, vida abundante com Jesus. E desejo que a alegria de Jesus permaneça em você. E para que isso aconteça, basta você conhecer os mandamentos dele, conhecer os ensinos de Paulo, os ensinos de Jesus, aprender com ele, que é manso e humilde de coração, e ele vai fazer você uma nova criatura. Então você vai permanecer em Cristo, as palavras dele irão permanecer em você, e por isso a sua alegria será completa. Não é extraordinário? Que Deus te abençoe. Até a próxima para estudarmos o livro dos Atos dos Apóstolos. Espero você.